Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Estamos finalizando o capítulo 14, aquele que é um capítulo resumo e que contém mais um bloco dos sete anjos que estamos mencionando. Dividimos em três partes. Esse é o nosso 25º vídeo e é o terceiro e último vídeo sobre o capítulo 14, que, se Deus quiser, finalizaremos nesta sessão de estudo. Essa parte, estamos falando sobre a parte final. Então, a parte final do capítulo 14 é exatamente a parte que traz detalhes, né, e que fala especificamente sobre a ira de Deus e o dia da ira de Deus e do Cordeiro. É uma parte, como dentro do capítulo 14, ele é um capítulo que contém temas, né, que são temas que faltam ser cumpridos. Então, serão cumpridos mais adiante, quando haverá maior detalhamento. Mas aqui, então, o tema é abordado e falaremos disso agora, mas é só para que você saiba, dentro daquele estilo literário de que existe resumo e depois se volta ao tema dando maior detalhamento, como estamos falando desde o princípio do nosso estudo. Muito bem, então nós vamos falar algumas coisas, nós iremos repetir, porque já passamos por alguns versículos e ali atrás, né, lá atrás nós já aproveitamos e mencionamos o seu significado, já falamos sobre, fizemos associações com textos que estão adiante e agora também, quando chegamos nesses textos, a gente acaba, né, se referindo a textos que já falamos anteriormente também. Então, nesse momento, como só para retomarmos o gancho, estamos falando sobre o final do capítulo 14 e que é a parte em que é específica sobre o dia da ira de Deus ou do Cordeiro, porque é a parte que fala exatamente sobre a vindima das uvas, né? E sobre pisar o lagar da ira de Deus. Mas ainda não é o momento da ocorrência, ainda é o momento que o tema é citado, ele é mencionado mais uma vez, porque mais adiante haverá o cumprimento disso. Então, por isso, nós já falamos, né, os temas são repetidos e, às vezes, a mesma coisa é falada várias vezes. Agora já sabemos por quê e já temos identificado quando esses temas são falados e qual o motivo. Aqui é um resumo, o tema é abordado, mas a sua ocorrência será em outro momento específico. Ocorrência é o detalhamento da ocorrência, né? Porque a ocorrência, a consumação, o fato, só acontecerá na volta de Cristo, obviamente, né? Então, falamos do estilo, falamos, né, do que é o capítulo 14, falamos dos temas, falamos do bloco. Agora vamos finalizar este capítulo. Muito bem, senhores, aqui a gente precisa deixar mais uma vez bem claro um detalhe muito importante do livro de Apocalipse, pois muita gente se confunde, muita gente pensa que a ira que Jesus nos livra, ou a hora da tentação, né, a hora do juízo, que está em Apocalipse 3:10, é a tribulação ou ainda, né, a grande tribulação. Nós já falamos muitas vezes, então agora eu até posso perguntar, né, como eu fazia anteriormente. Já tem um tempo que eu não faço aquelas perguntas de reflexão, né? Será que é isso mesmo? E agora, depois de todas as exposições que fizemos, você também pensa que é isso? Que ali, Apocalipse 3:10 está falando sobre livrar da tribulação, da grande tribulação? Pois é, né? Você já sabe a resposta e nós vamos aqui reafirmá-la. Não é isso de forma alguma, né? Fazemos aqui a alusão para que você leia depois a parábola do joio e do trigo, falada, mencionada por Jesus, ou a outra parábola mencionada também por Jesus sobre vindimar as uvas, né? Sobre a vindima das uvas. E várias outras, né, que abordam este mesmo assunto, sobre a separação,
né, entre os fiéis e os ímpios. Tem muitas passagens e muitas parábolas que mostram isso, que isso está apontando exatamente para o dia da volta de Jesus Cristo, quando ele fará a separação. E ele explica, né, em uma delas, que na parábola do joio e do trigo, que ele não ia separar antes, né, porque vem um anjo, na parábola ainda pergunta, Senhor, quer que façamos a separação? Ele falou, não separe antes para que não haja confusão. E vamos aguardar o momento em que isso acontecerá. Interessante, né? Porque também aguardar o momento, aí está naquele tema que falamos em um dos outros vídeos passados, quando dissemos que existe diferença, né, entre paciência de Cristo ou perseverança dos santos, que é a mesma coisa, que você já sabe, não vou repetir aqui, e diferente da paciência de Deus. Paciência de Deus é exatamente esse momento até que aconteça a volta, né, do dia em que a justiça será feita, que é no dia da ira de Deus ou do Cordeiro, quando ela se consumará, ou seja, quando vai haver separação do joio do trigo ou da vindima das uvas, nesse momento é que será feita, nesse momento então é que efetivamente acontecerá, né, isso tudo que está prometido. Ou seja, então esse gap, né, essa distância entre todo o tempo que vai sendo avisado, que você ouve, que você lê falando sobre isso, e a volta de Jesus ainda não acontece, é chamado de é o tempo da paciência de Deus. É quando tem as características de longanimidade, benignidade e bondade de Deus. É o quê? É Deus tendo paciência diante dos nossos pecados, ou seja, enquanto, né, homens pecadores, nós estamos afastados de Deus, cometendo injustiças e pecados. As pessoas no mundo, elas estão tendo a oportunidade de se arrependerem e de abrirem o seu coração para Deus e reconhecerem a glória de Deus, né? Elas temerem e darem glória a Deus e decidirem em suas vidas em confiarem em Deus e crerem em Jesus e a partir desse momento viver uma nova vida e se preparar para a volta de Cristo, que é exatamente isso do que se trata o Apocalipse, falar que na volta de Jesus haverá separação. Então você tem todo esse tempo, mas deve fazê-lo hoje, agora, né? Se ouvir a voz de Deus, o chamado de Deus, decida agora, porque a qualquer momento ele pode voltar e nós sabemos que está cada vez mais perto, está muito perto. E na hora que se encerra, aí as portas se fecham, né? Então, a esse momento efetivamente acaba. E aí, ou você ficará afastado eternamente de Deus, ou estará com Deus eternamente. Então, como Deus dizia diante do povo de Israel na entrada da terra prometida, ele falava, eu pus diante de vocês a vida e a morte, mas ele mesmo dizia, escolham viver, escolham a vida. E aqui, com todo o desejo do meu coração, eu digo, meu querido, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, escolha a vida, escolha estar diante de Deus com o coração aberto, quebrantado, em humildade, confessando os seus pecados e a partir de agora despojando-se do velho homem e vivendo em novidade de vida, que é conforme a vontade de Deus. Conforme tudo que temos falado nesses estudos, né? Já que estamos caminhando aí para o fim, finalizando o verso 14. Mas agora estamos nesse momento em que ele explica o que vai acontecer. Então é importante que você reflita e decida, porque não tem nada mais importante para mim, para você e para qualquer pessoa do que a sua própria vida, né? Do que a sua própria alma. É isso o que está sendo decidido. Muito bem. Então, como já falamos, né, leiam as parábolas que elas abordam esse assunto e verão que nelas falam sobre o lagar da ira de Deus ou do Cordeiro. E que Jesus se refere em todas as vezes que ele fala sobre separação dos filhos de Deus e dos filhos do diabo. Ou seja, não é sobre a grande tribulação, nem sobre a justiça, né, nem sobre o juízo, o julgamento. O julgamento será resolvido no dia. Quer dizer, a justiça de Deus é exatamente essa espera, e nesse dia ele separará o ímpio dos justos.
O juízo de Deus acontecerá posteriormente na última ressurreição, que tem a ressurreição para a vida, na volta de Cristo, vai ter o milênio, que falaremos sobre esse tema mais adiante, e ao fim de tudo haverá o julgamento diante do trono branco de Deus. Aí ali haverá uma segunda ressurreição, ressurreição para a morte. Vai haver o julgamento, ali é o dia do juízo mesmo, o juízo final, o julgamento, e ali é que haverá a grande separação. Muito bem, então aqui estamos falando sobre o dia da ira de Deus ou da justiça de Deus, no qual aqueles, lá no selo, no quinto selo, aquelas almas que apareceram embaixo do altar e dizem, né, Senhor, até quando haverá justiça? Até quando nossas almas serão vingadas, né, pelas mortes, né, que sofremos e tudo mais? E lá diz, não, calma, durmam ainda, toma aqui, né, as vestes brancas e aguardem. E lá dizia duas coisas, né, muito importantes também, né? Aguardem porque ainda vai haver até alcançar o número dos mortos, né, ou seja, dos cristãos que ainda haviam de morrer como eles tinham morrido. Então, o que, né, encerra de vez essa discussão de arrebatamento prévio da igreja, que não existe. Então, ainda haverá perseguições, ou seja, durante este período de cristãos, e aguarde a volta. Então, o número, né, que precisa ser completado, né, dos cristãos que ainda hão de morrer, e também aguarde a volta de Jesus, porque aí na volta de Jesus, então, haveria a primeira ressurreição, que é a ressurreição para a vida, a ressurreição para reinar com Cristo durante 1000 anos. Muito bem. Então, vamos ouvir, né, vamos acompanhar aí com atenção a 2 Tessalonicenses, o capítulo 1, versos 7 e 8, né? Que ela se refere também em consonância aí ao Apocalipse 3:10 que nós já falamos. Então diz lá, isso, 7 e 8. E que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com o anjo do seu poder. Então, na volta de Cristo, em chamas de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. Então, aqui está claro, é o dia da ira de Deus, ele vem tomando contra os que não conhecem, ou seja, os que desobedecem e que atraem a ira de Deus. E contra os que não obedecem o evangelho de nosso Senhor Jesus. Aqui é claro, né? É claro, né? Os que não obedecem. Então, mesmo que conheçam, mas vivem em desobediência, sobre esses Jesus tomará vingança. E aí já tínhamos lido, mas só para relembrar, né? Já tínhamos falado que é Apocalipse 3, 10 e 11. Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso também eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, né? Ou da hora da tentação ou da hora do juízo. Existem essas 3 versões. Sobre o mundo inteiro para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Então vemos que Jesus fala sobre essa separação, mas que ela seria tolerada até o momento final, em que a palha, né, e se referindo lá ao joio e ao trigo, né, a palha seria ceifada e consumida pelo fogo. Então, a gente não pode se deixar enganar, né, pensando que Jesus vai livrar os crentes da tribulação. Isso não vai ocorrer. Ele vai livrar, sim, do dia e da hora da separação, né, do joio e do trigo ou da vindima das uvas no lagar da ira de Deus, que são aqueles que creem em Jesus, que cumprem seus mandamentos e guardam a fé até o fim. Esses sim serão livrados, né, daquele momento, né, do dia da ira de Deus, que é o lagar, onde todos os que não são filhos de Deus serão destruídos por Jesus, pois ele mesmo, né, Jesus, é quem vai pisar as uvas do lagar. Isso será abordado. Nós voltaremos a falar, porque, como dissemos, aqui é um resumo, está só falando desse tema, mas voltará a ser falado lá no capítulo 19, sobre a boda do Cordeiro. E lá né, onde de fato vai ocorrer, que é o final de tudo. A ira de Deus, nós temos que lembrar, só quando houver o final dos blocos, né?
o final então estamos no capítulo 14, significa que nós ainda não entramos nas taças. Então o sétimo selo está aberto, falamos das trombetas, a sétima trombeta está aberta, e agora falta falar das taças, que vai ser do capítulo 15 em diante. E então a ira de Deus, tudo isso só ocorre no final, quando houver um alinhamento. Nós estamos descendo cada vez mais em detalhe, e que então na sétima taça, no alinhamento, é que ocorrerá a consumação, né, da volta de Cristo e da ira de Deus. Então essas coisas estão se repetindo, né? Estamos falando sobre isso várias vezes por causa disso. A consumação dela é ao final de tudo e uma vez só, né? Não vai ocorrer várias voltas de Jesus, nem vários dias da ira de Deus, né? Tudo isso uma vez. Mas em Apocalipse, né, em vários momentos, isso é citado, mencionado. Muito bem. Então, nós vemos agora o texto, né, os versículos de 14 a 20 do capítulo 14. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. Outro anjo saiu do santuário, gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem: pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e fez a colheita. Então outro anjo saiu do santuário, que se encontra no céu, tendo também ele uma foice afiada. Ainda outro anjo saiu do altar, o anjo que tem autoridade sobre o fogo, e clamou com voz forte ao que tinha foice afiada, dizendo: pegue a sua foice afiada e ajunte os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. Então o anjo passou a sua foice na terra, ajuntou os cachos da videira da terra e os lançou no grande lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar, chegando até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de cerca de 300 quilômetros. Aqui tem várias coisas, né? Eu às vezes me empolgo e esqueço de mencionar. Quando fala, né, vindimar as uvas da terra que já estão maduras, é óbvio, né, que isso aqui é uma linguagem figurada, é uma metáfora, né? Ele está falando aqui a separação. Quando se fala a separação do joio e do trigo, também é uma metáfora, né? Estamos falando de separar os filhos de Deus dos filhos do diabo, ou seja, aqueles que têm fé em Cristo e seguem os seus mandamentos e vivem e andam em espírito, né, uma vida nova, em santificação, daqueles outros que não estão nem aí, né? São aqueles outros que vivem no mundo, pertencem ao mundo e não romperam, né, com as coisas desse mundo, né? Tem amizades com o mundo, e nós sabemos que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, e vivem em concupiscência e corrupções da carne, e enfim, então uma vida comum, como todo mundo leva, né? Que é exatamente uma vida afastada de Deus. A esse aguarda, né? Esse é o que vai ser separado, esse é o que vai ser pisado. Então não é uva, né? Aqui sendo bem claro, são aqueles que desobedecem a Deus e que não vivem conforme a sua vontade. Aqui, então, sendo bem claro, né, tirando agora aqui a forma figurativa, né, a metáfora, e indo direto ao ponto, né, para a gente saber. Por isso estamos falando do momento mais importante da nossa vida, estamos falando da sua alma, né, aquela que vive para sempre. Outra coisa, todo mundo vai viver para sempre, todo mundo tem vida eterna. A diferença é se vai ter vida eterna com Deus, na presença de Deus, ou se vai ter vida eterna afastado de Deus eternamente. Nós estamos num momento em que existe a opção, né, para quem optar, de viver com Deus eternamente, né, de viver uma vida salva, uma vida eterna na presença de Deus, com tudo o que há de maravilhoso e de bom. Agora, aquele que não faz essa opção e não toma uma decisão e não toma atitude, né, através da mudança do seu comportamento, através, enfim, de tudo que temos falado ao longo de todo esse tempo,
Então, esse está escolhendo, mesmo omisso. Quem não fizer nada já está escolhendo viver dessa forma, porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Então, quem não faz nada, não toma a decisão de se arrepender e de se voltar para Deus, já está tomando a decisão de ficar afastado de Deus eternamente. Porque todo mundo já está, o normal é estar afastado de Deus, né, por ter pecado e por viver em desacordo, e assim, dessa forma natural, não fazendo nada, já atrai sobre si a ira de Deus pela desobediência. O que precisa é mudar, então o que precisa é tomar uma decisão. Então, não fazer nada é uma decisão e é a pior decisão, porque você não está mudando a sua vida, está vivendo da mesma forma que todo mundo vive e que é a forma que atrai a ira de Deus. E para estas pessoas, fica todo o aviso de Apocalipse. Cuidado, porque a volta, Jesus voltará e na sua volta é o dia da ira de Deus e do Cordeiro, porque é o dia da justiça de Deus. Deus é tão justo e tão bom que ele não joga raio na cabeça das pessoas na hora que elas pecam, né, durante a vida. Ele vai deixando acontecer, vai tendo aquela paciência de Deus, né? Já falamos. Então ele vai tendo tolerância, mas esperando a pessoa se arrepender. Se isso não acontece, ela não se arrepende, não se volta para Deus e não muda a sua vida, então aí o dia da justiça vai vir sobre você por sua própria escolha. Do contrário, é o dia da glória, é o dia da alegria, é o dia da felicidade para aqueles que, né, tomaram a decisão de andar com Deus. Assim eu espero, e fica sempre aqui o convite para que você tome essa decisão, escolha a vida, né? Escolha viver eternamente ao lado de Deus. Muito bem, então falamos aqui sobre a ira e isso cumpre uma profecia de Isaías, né? Isaías 63, de 1 a 6, que diz assim: quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força. Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelha a tua vestidura e as tuas roupas como a daquele que pisa no lagar? Preste atenção, olha que coisa. Isso é uma profecia que tem no Velho Testamento em Isaías. Vou repetir, Isaías 63, de 1 a 6. Então, por que as tuas roupas como quem pisa no lagar? Aí ele diz: eu sozinho pisei no lagar. Jesus mesmo é o que pisa no lagar. E dos povos ninguém ouve comigo, e os pisei na minha ira e os esmaguei no meu furor. E o seu sangue salpicou as minhas vestes e manchei toda a minha vestidura. Porque o dia da vingança estava no meu coração e o ano dos meus remidos é chegado. Ou seja, né, aqueles que serão salvos. E olhei e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse. Por isso o meu braço me trouxe a salvação. É uma profecia sobre Jesus na sua vinda. E o meu furor me susteve, e atropelei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, e a sua força derrubei por terra. Então, fantástico, né? Essa profecia de Isaías 63, de 1 a 6, está exatamente de acordo com os versos 14 e 20 do capítulo 14 de Apocalipse. Leiam também, né, o capítulo 7 do livro de Daniel, e também a gente vai perceber, não vou mencionar, porque já mencionamos alguns trechos em vários outros vídeos, mas leiam todo o capítulo de Daniel, que você também vai encontrar a base para o dia da ira. E agora outra coisa importante, a gente percebe até João, né, João o Batista, né, o batizador, tinha falado sobre ficar livre do dia da ira futura, né, o dia da ira de Deus. Então, vamos ver aqui os versos. Depois dê atenção ao verso 17 e 18 do capítulo 3 de Lucas. A gente vai mencionar aqui esses versículos e a gente vai ver que não é coincidência quando Jesus mostra que a ira futura
não é a tribulação, mas sim essa separação aí do joio e do trigo, que será feita para queimar a palha, né? Com fogo que nunca se apaga. Ou seja, Jesus está falando do fim, já na sua volta, e não do meio, né? Durante a tribulação, grande tribulação. Então, né, João dizia às multidões que saíam para ser batizados: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Então ele estava falando, né, sobre o que ia acontecer. Então ele já dizia, porque eles estavam vindo para se batizar. E é interessante que João ia batizá-los, mas já estava falando: poxa, quem foi que alertou vocês, né, sobre, né, que essa é a forma de fugir da ira vindoura? Por quê? Porque exatamente, né, Jesus é quem livra da ira futura, como já vimos em outros textos. Mas então João estava dizendo: quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Aí ele diz, prestem atenção, não basta só crer, tem que ter, né? Aquilo é o início de um processo que tem várias etapas. E ele diz, o próprio João Batista: produzam frutos dignos de arrependimento e não comecem a dizer uns aos outros, né? Isso ele estava pregando aos judeus, estava às margens do Rio Jordão. Então não digam uns aos outros: temos por pai Abraão, né? Achando que iam ficar livres por causa disso, porque eram descendentes de Abraão. Porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E olha que coisa interessante. E também o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então não basta crer, tem que crer, guardar e cumprir os mandamentos de Deus, viver uma nova vida, nascer do Espírito e viver uma vida nova, né? Se despojando do velho homem, se comportando e vivendo a vida em Espírito. Porque o machado já está à raiz das árvores. Quem não produz bom fruto é cortado e lançado no fogo. Veja, não tem remediação, é cortado e lançado ao fogo. Então as multidões perguntaram a João: o que é que devemos fazer? Ele respondeu, né? Quem tiver 2 túnicas, repartem com quem não tem. Aí ele está falando dos frutos, né? E quem tiver comida, faça o mesmo, reparta com o seu próximo. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem mais do que o estipulado, né? Não se corrompam, né? Também isso é a prática do dia a dia, de um viver cristão, né? É isso, é se afastar das corrupções do mundo e ter um comportamento de piedade, né? De amor ao próximo, de vida de fidelidade, de justiça, de equidade. É isso, uma vida de misericórdia, de perdão e de fazer bem ao próximo e não responder o mal com o mal. Também soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? E ele lhes disse: não sejam prepotentes, olha isso, os soldados, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem. Será que há alguma semelhança com os dias de hoje? Isso aqui tem 2000 anos. Estando o povo na expectativa e pensando todos em seu íntimo a respeito de João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo, João tratou de explicar a todos: eu, na verdade, batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo. Ele tem a pá em suas mãos para limpar a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Então veja bem, muita gente não presta atenção, né, nesses dizeres. Isso é Lucas 3, de 7 a 18. Então, no início do Evangelho, quando o João está pregando, muita gente fala: não, João pregava o batismo do arrependimento, o batismo nas águas. João fazia uma pregação completa. Vocês querem ficar livres da ira futura? Então venham aqui, mudem seu comportamento, tem que produzir frutos dignos de arrependimento. E João fazia o texto completo. Ele, né, como é dito dele, né? As profecias em Malaquias 3 e 4, né, que vem aquele Elias virá à frente, né, preparará o caminho, né, voz do que clama no deserto. Pois é, então ele não fazia um discurso simples de medo, e ele fazia um discurso
completo do processo da salvação. Vem, tem que ser batizado, tem que acreditar, tem que produzir frutos dignos de arrependimento, modificar sua vida, tem que se contentar com seu salário, não tem que cobrar mais do que deve, não tem que fazer mal a ninguém, enfim, é isso. Então, dessa forma, né, Jesus já tinha deixado isso bem claro, também em outro texto, né, na conversa com os seus discípulos, em João 15, de 1 a 6. É outro texto fantástico que também se refere a isso. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vocês, ele falando aos discípulos, já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim. Olha aqui, a paciência de Cristo, a perseverança dos santos. Jesus dizia isso também. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, olha que coisa, olha por que devemos permanecer em Jesus. Então, sozinho a gente não dá fruto. O galho, o ramo, né, sozinho não dá fruto. Ao contrário, se ele cai da videira, ele seca e é lançado fora, né? Então, permaneçam em mim, Jesus falando. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira. Assim vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim... Então vejam aqui o processo da salvação, até Jesus explicando. Tem que acreditar, tem que permanecer, tem que cumprir o mandamento, que é amar, né, ao próximo como a si mesmo, e tem que produzir frutos dignos de arrependimento, como João Batista pregou. Então é tudo aderente, estamos na Bíblia, todos os textos são condizentes. E Jesus explica, quem permanece em mim, permanece, mantém, retém, guarda, né, fica. E eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. E vejam o fim. Se alguém não permanecer em mim, então permanecer até o final, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Então vejam a parábola do joio e do trigo, da vindima, das uvas, e agora, aqui não é parábola, aqui é, né, a parábola da videira verdadeira, mas é tão claras as associações, né, que não tem, porque ele mesmo diz, vocês são os ramos, eu sou a videira, o pai, né, Deus é o lavrador, e ele coloca cada um no seu lugar. E ele fala aqui as palavras como devem ser, permaneçam em mim para dar fruto. Quem não der fruto será lançado fora, secará, será apanhado e lançado no fogo e será queimado. Muito bem. Então, senhores, a volta de Cristo será de alegria para aqueles que estão em Cristo e vivem uma vida no Espírito, né? Uma vida em santificação, uma vida nova, renovada dia a dia, conforme a sua vontade, em obediência aos seus mandamentos. E esse dará fruto. Aquele que não vive em Cristo, é o que ele diz, quem não permanece em Cristo, não dá fruto, será lançado fora, secará, será recolhido e depois será queimado no fogo, ou como a uva será pisado no lagar da ira de Deus. Então escolha o seu lado. Como digo, é um jogo de cartas abertas, né? Nós sabemos o que vai acontecer. O livro de Apocalipse, né? Terminamos assim o capítulo 14, e usamos agora, lembre, né, essas palavras, né, de João Batista, que veio preparar o caminho de Jesus, e agora as palavras de Jesus. Leia e releia esse texto, né, o capítulo 15 de João, de 1 a 6. Leiam todo o capítulo 15, que tem outras referências maravilhosas, né, que ele fala mais, não é só permanecer nele, né, ele diz, permaneçam, cumpram, né, o meu mandamento, que é o amor ao próximo, e guardem a palavra de Deus. Então leiam todo o capítulo 15, porque ele diz então como deve ser. E tome muito cuidado,
também disso, né? Tem gente que diz, basta crer em Jesus, não precisa fazer mais nada. Muito cuidado, porque não é isso que diz a palavra de Deus, não é isso que Jesus diz, não é isso que João Batista dizia, nem o que o apóstolo e todos os outros dizem. É um processo, é necessário crer em Deus como único Deus, é necessário crer em Jesus como Senhor e Salvador, aquele que, né, morreu por nós para nos remir, e precisamos, a partir daí, nascer de novo, crendo que Cristo foi ressuscitado, está ao lado de Deus, e que esse poder que Deus usou para ressuscitá-lo dentre os mortos, somos essa crença que Cristo ressuscitou, nessa crença nós somos vivificados, é o momento do nascimento, né, espiritual. Então nós somos vivificados em espírito. Nós nos igualamos a Cristo e morremos na carne. Cristo, quando perdoa os nossos pecados, ele está dizendo, eu estou tirando vocês de uma vida de pecado. Então, o que ele está falando, né, estou remindo, estou apagando o pecado de vocês e não me lembro mais. Nem Deus também se lembra. É a chance que Deus dá para todo o homem que vive sobre a face da terra. Este é o momento em que Jesus Cristo, com seu sacrifício na cruz, ao derramar o seu sangue, ele fez isso por cada pecador que está sobre a terra. Então, esta é a oportunidade que nós temos de nos voltarmos para Deus, crermos em Jesus e vivermos em novidade de vida, porque é necessário nascer de novo, como Jesus falou com Nicodemos. Ele falou, se você é mestre em Israel e não sabe o que é nascer de novo, então, né, não temos mais nada não tem mais o que ser dito, porque ele estava confundindo, né, achando que precisava voltar para o ventre da mãe, né? E não é isso. Jesus estava explicando, falou, poxa, não é possível, você não está entendendo. E ele disse aqui, vocês são os ramos, eu sou a videira, vocês se tornam galhos, vocês estão em mim, dependem de mim, permaneçam em mim. Cumpram o meu mandamento, amem uns aos outros e guardem os mandamentos, se revistam da palavra de Deus, né? Então, guardem até o fim, permaneçam até o final produzindo frutos. Quem estiver em Cristo continuará dando frutos, que é o processo da santificação que nós já mencionamos no início desse estudo. Quem não permanece em Cristo depois vai se afastando, vai voltando para o mundo, vai, né? Assim como a parábola do semeador, né? Muita gente confunde, não entende a parábola do semeador. Mas é exatamente aquilo, né? As coisas do mundo começam a ocupar de novo o seu coração, a sua mente, e você é lançado fora. Você, né? Você que se afasta de Deus, mais uma vez por uma alternativa, você é lançado fora. Então, como Cristo diz, é necessário permanecer nele. Perseverança, paciência de Cristo, perseverança dos santos. Permaneçam em Cristo pela fé, guardando a sua palavra e cumprindo até o final. Dessa forma, temos tranquilidade no coração, porque sabemos que Jesus, na sua volta, será um dia de glória, porque ele virá para nos buscar e para nos reunirmos com ele. Se nós estivermos em desobediência, afastados da presença de Cristo, se nós estivermos vivendo uma vida longe de Jesus, dos seus mandamentos, nós não estaremos, seremos galhos lançados fora. Então a volta de Cristo será para separar a palha e atear fogo. Escolha a vida. É a nossa oração de todo o coração diante de Deus e queremos encontrá-lo nesse dia da volta do Senhor Jesus. Fiquem com Deus.